Zoom record. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Hoje eu vi que você já chegou quente, porque hoje o tema vai ser muito bacana, polêmico, mas muito interessante. Hoje a gente vai poder falar sobre gnose, sobre a figura do Samael Weor, né? O cara que alguns odeiam, muitos adoram, e tem muita polêmica e muita coisa confusa, muita má fé de gente falando mal, muita gente falando bem, e, afinal de contas, né? Quem foi Samael Weor? E hoje a gente chama um cara que é especialista no assunto para a gente conversar com alguém que está de dentro da parada, para poder falar assim, como é que a coisa funciona, que alguém que está dentro da instituição, né? Mas antes de eu apresentar nosso convidado, lembra que agora a gente está na segunda temporada e agora não é mais só entrevista, agora isso aqui virou um boteco dos Illuminatis. E chamando aqui como co-host Rodrigo Lutarque. Salve! Salve, pessoal! Não se esqueçam de dar o joinha, curtir o canal e apertar o sininho, etc., para vocês receberem mais vídeos como esse. E das profundezas do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tomussauskas. Boa noite, galera. Lá no Morte Súbita a gente ouviu dizer que Beelzebub se arrependeu e virou um bom garoto. Será que é verdade isso? Vamos descobrir hoje. E da Eclésia Babylon, nós temos hoje duas presenças ilustres. Então, primeiras damas, Bárbara Knox. Olá, boa noite, 93, pessoal. Hoje é uma figura super importante do ocultismo latino-americano. Estou bem curiosa para saber mais. E Thales Azevedo. Salve, galera, 93, boa noite. Eu acho que hoje o papo promete. E aqui entre nós também temos, representando a Rosacrucianismo, Frauter Belha. Boa noite a todos, boa noite ao convidado. Também estou muito, muito curioso para aprender um pouquinho mais aí, que é um assunto que eu realmente não domino. E diretamente do Japão, completando aí esse boteco Illuminati mundial, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo no Japão. Konnichiwa, konbanwa para quem está no Brasil. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre um assunto tão polêmico e tão interessante como é o Samael Weor. E o nosso convidado, vamos falar, Fábio Ferreira, Fábio Balota. Seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pelas palavras iniciais. Especialista, eu acho que é um pouco de exagero, mas vamos tentar fazer um papo leve, né, e trocar um pouco entre nós aqui sobre tudo isso, com as experiências ou ideias de cada um, e espero aí que a gente possa também criar novas amizades. Eu acho que é sempre o objetivo desses encontros, né? A gente demorou para conseguir alguém para falar. Tem muita gente que quer falar do Samuel, da obra, da gnose e tal, mas é difícil. Finalmente a gente conseguiu alguém que estuda de dentro, então não é alguém que está palpitando do lado de fora. Isso é uma coisa que a gente tem feito muito aqui no Boteco, sabe, se a gente vai falar de maçonaria, a gente vai chamar alguém que está dentro da ordem para falar, né? Então, essa é a parte mais interessante. E, como é a tua primeira vez aqui no Boteco, a gente tem que perguntar da sua jornada, né? Como é que você chegou até aí? Porque o Samael, às vezes, ele é considerado o anticristo, né, lá fora. E a gente começa assim, todo mundo criancinha, ia na igreja, tá, com a hóstia, conversava com o padre, e aí passam-se o quê? 30 anos e você está do lado do anticristo. Como é que foi essa jornada aí? Bom, eu vou falar de maneira bem geral dessa minha jornada. E, assim, eu espero que as coisas fiquem claras mais para perto do final de tudo, quando a gente fala de outras coisas. Bom, eu venho de família cristã, católica nesse sentido brasileiro, né? Então, é um pezinho na igreja e o outro no centro espírita, né? Então, isso foi muito comum aí durante muito tempo. Mas, assim, coisa muito levada pela família, então, sem muito
digamos, um interesse muito transcendente nisso. Eu tinha já minhas críticas desde muito cedo sobre algumas coisas, mas, ok, nada, assim, muito transcendente. Bom, mas para juventude, aí eu tive alguns contatos com algumas coisas como projeção astral e coisas do gênero, mas também algumas escolas, alguns convites, mas também não me chamou muita atenção. Eu me enfiei muito mesmo no materialismo comum aí da vida, enfim. Depois de vários problemas pessoais e depois do casamento, aí por volta de 2003, eu achei que era o momento de começar uma busca espiritual. E então eu voltei a algumas coisas que eu lembrava de ter visto e comecei a procurar. Uma busca muito comum, como a de muitos aqui, talvez. Então eu fui aprender de tudo e aprendi de uma maneira bem voraz muitas coisas, né? Lógico, uma das primeiras portas que as pessoas vão bater é o espiritismo. Então eu estudei espiritismo, como tinha outros contatos com outras coisas já, também fui estudar alguns outros assuntos. Então tudo que é essa espiritualidade, digamos assim, pop, eu fui atrás naqueles momentos, né? Seja aí como for, né? Mas, por um motivo ou por outro, as escolas iniciáticas assim começaram a me chamar a atenção. Eu fiz algumas pesquisas para tentar achar o que poderia ser, para onde que eu ia me encaixar melhor. E naquele momento que eu achei mais aberto, um tanto ignorante e inocente, né, era a gnose. Então, eu comecei a estudar, e o primeiro livro que eu tive contato foi o livro do Mestre Samael, que é o Psicologia Revolucionária, e quando eu li o livro, aquilo me fez um super mega sentido. Eu vi, opa, já tinha estudado bastante coisa, mas assim, das coisas que eram, digamos assim, curiosidades, coisas interessantes, mas que não tinham um impacto interior. Então, quando eu li o Psicologia Revolucionária, onde ele vai abordar assuntos ali relacionados ao ego, uma transformação, e isso aí me tocou bastante, eu vi que aquilo funcionava, né? Busquei colocar aquilo tudo em prática imediatamente, e essas coisas foram tendo os seus resultados. Um pouquinho depois disso, né, eu encontrei uma escola que assim, me pareceu uma boa opção, lógico, né, mas assim, como você comentou agora há pouco, né, como essas coisas, eu não comecei sem internet, eu comecei já tinha internet, mas muita coisa era muito pobre, né? Mesmo as obras do Mestre Samael você encontrava em sebos, então nos sebos que eu fui buscar as primeiras coisas, a internet era uma coisa meio tosca ainda também, né? Então, apesar de ter algumas coisas, algumas páginas, tudo era meio tosco, e você não encontrava coisas muito fáceis, né? O acesso a algumas escolas é difícil. Enfim, não tinha uma divulgação muito grande de nada, né? Você achava num post ou outro alguma coisa chamando para uma palestra qualquer, enfim. Encontrei essa escola e comecei a frequentar esse grupo que estava nascendo em São Paulo aí por volta de 2004. Então, eu entrei em contato com eles, me identifiquei bastante com tudo isso e fui seguindo junto com esse pessoal durante um bom tempo. Mas eu tinha estudado muita coisa já também, né? Eu tinha estudado teosofia e assim, mais uma série de outras coisas. Eu gostava fui tendo um interesse grande sobre misticismo cristão, sobre budismo, então fui mesclando muitas coisas nesse estudo.
Então, aí agora já se passaram aí quase 20 anos de todo esse estudo, e desses 20 anos aí a gente tem dentro dessa gnose samaeliana, né, se vão aí quase que todo esse tempo. Então são aí uns 18 anos mais ou menos dentro disso, né? Lógico, vieram alguns passos, né? Em algum momento, por volta aí de 2007, pela necessidade e assim, por vários outros motivos, a gente começou a estudar, tinha um conteúdo, tinha algumas reflexões, então nós começamos a instruir também, né? Então, dar aquelas palestras no começo, que se você olha para trás, você vê que, meu Deus do céu, como é que eu falei aquele tipo de coisa, né? Mas isso faz parte do processo. Depois vieram, assim como outras ordens, né? A gnose é uma ordem, chamemos aí iniciática no sentido, chamemos aí também com toda essa relação de atividades de templo, né? Então vieram consagrações e tudo mais, né? Um sacerdócio, um bispado, enfim. E em algum momento desse processo todo, conhecendo outros grupos, caminhando, tudo mais, a gente começou a se chocar com as coisas que alguns grupos e o grupo que a gente participava na época trazia ou fazia, né? Muitas coisas deixaram de fazer sentido, a gente começou a ver coisas, digamos assim, estranhas que acontecem em muitos outros grupos, né? Seja Rosa Cruz, seja budismo, seja Hare Krishna, tudo mais, a gente acaba se deparando com equívocos, abusos, manipulações, né? E nesse momento a gente decidiu seguir um caminho à parte disso. E foi aí que o que é hoje, né, a escola gnóstica, que eu e alguns dos amigos aqui presentes conduzimos, né, nasce disso, desse racha, e a gente vê isso no movimento gnóstico, assim como em outros, nesses rachas muito comuns. Então, eu acho que o caminho me trouxe muita coisa, a gnose do Mestre Samael me trouxe muitas coisas, de uma maneira ou de outra, né, eu devo a ele esse começo, tenho aí uma gratidão grande por tudo que eu aprendi, por uma base que me trouxe onde eu estou hoje, nesse momento. Então, acho que sobre mim é mais ou menos isso aí, se é que não falei demais. Não, tá ótimo, Fábio. Mas, Fábio, conta um pouquinho para a gente. Antes da gente fazer as perguntas difíceis, era legal você contar para a gente quem é Samael, por que você considera ele importante, para o pessoal que está chegando ter uma noção geral de quem que a gente está falando a respeito. Tá. Consegue dar uma introdução assim bacana para a gente? Eu espero falar dele mais do que eu falei de mim. Tá? Não só dele, mas também do entorno, assim, tipo, onde ele surgiu, como é que era o cenário ocultista. Perfeito. Perfeito. Então, uma das coisas, assim, eu não tinha a menor noção. Samael é o nome do demônio. Para mim, essas coisas, né? Como eu disse, eu era ignorante, um pouco ingênuo quanto a essas coisas. Para mim, isso não pegou em nada. Mas, ok. Bom, Samael é colombiano, então nasceu aí como o Vitor Manuel Gomes, e ele nasceu em 1917, e o cenário ali, então a gente está falando aí, em 1917, a gente tem um monte de coisa acontecendo no mundo aí quanto a esoterismo. Especificamente na Colômbia, em Bogotá, né, assim, você tem um movimento já da FRA ali, né, acontecendo, né? Então, ele vai passar por várias coisas, assim, ao que parece muito conduzido pela mãe, né? Ele vai passar pelo espiritismo e tudo mais, e lá para os 12 anos mesmo, pelo que ele narra, ele começa uma busca. E
Por volta dos 16, 17 anos, ele entra na teosofia, ele fica por ali algum tempo, alguma coisa entre 2 e 3 anos. Depois ele vai para Fra, ele vai passar alguns anos. Então, ele passou por instrutores bons dentro da Fra, assim como ele conheceu muita coisa dentro da escola teosófica, né? Da sociedade teosófica. E, assim, o mundo estava cheio de coisas nessa época, né? O esoterismo estava fervendo, né? Não era diferente na Colômbia. Dadas as proporções, mais uma vez a gente não tinha internet, nem nada disso. Ele vai passar algum tempo lá, na Fra, e depois de algum tempo, ele começa a ver as coisas, digamos assim, cheirarem mal, né? Começam a surgir lá os manipuladores, as pessoas interessadas em dominar a escola, aproveitar. Começam a surgir muitas brigas, muitas discussões ali, e aí ele fala assim, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eles estão pregando, né? E nesse momento ele se decepciona bastante com as coisas e ele vai andar pelo país um pouco, né? E nesse tempo, um pouco, são 9 ou 10 anos, e nesse tempo ele vai estudar bastante coisa, né? Ao que se vê, ele estuda budismo também, vai se aprofundar em vários aspectos aí também de esoterismo, vai conhecer Eliphas Levi, vai conhecer Steiner, vai conhecer um monte de coisas, né? Enfim, dentro da obra dele a gente vê muito dessas coisas presentes, né? Sivananda, Krishnamurti, enfim. Por volta aí de 1949, ele tem um despertar espiritual e, a partir disso, ele volta para o cenário esoterista de Bogotá, procurando algumas pessoas e começa a juntar em volta dele um grupo de pessoas. Ao que parece, né, ele tenta pegar esse pessoal que tinha, assim, na opinião dele, se desviado, né, junto com a Fra, e tenta mudar e direcionar isso para um caminho que ele achava, então, correto. Quem que levantou a mão primeiro foi... Sou eu. Pode falar. Nessa época ele já se chamava Samael, já usava esse nome? Ele vai começar a usar o nome A1VOR, quando ele volta para esse cenário, né? Quando ele tem esse primeiro despertar espiritual, ele vai usar aí o nome, o pseudônimo A1VOR. É um pouco mais para frente que ele vai adicionar o Samael. E nessa época ele chega a ter contato com Cromwell, com o fundador da Fra, ou não? Ele só... Não. Ele nunca teve contato com Cromwell. É que isso já deve ser tipo Segunda Guerra registro. Mundial, né? Que já deve ser essa aproximação dele. Eu não sei se tem o ano... Então, ele entra na Fra mais ou menos entre 33 e 36. Aí já está naquele período já que o Cromwell já está na Alemanha, né? Já voltou, deixou só... Perfeito. Bom, vamos lá. Aí ele junta um pessoal ali que se interessa pelo que ele está falando, né? Ele tinha uma certa erudição já, então, todo mundo que ouvia ele falar dizia que ele falava muito bem, né? Se você pegar conferências também, você vê que ele é muito articulado na maneira de falar. Enfim, ele vai fazer esse processo de juntar pessoas, os grupos começam a se formar em volta dele, ele vai passar por uma série de problemas e de perseguições aí também, até pelo que ele começa a pregar, né, sobre sexualidade. E por volta aí de 1952, onde ele
narra, segundo a classificação dele, né, que ele começa a entrar efetivamente nas iniciações maiores, né, ele vai passar por alguns períodos ali de prisão e tudo mais, e aí, pelos contatos que ele já tinha, ele vai se refugiar em Sierra Nevada, onde ele fica um pouco mais protegido. Então, lá ele vai viver um pouco com os colonos e tudo mais. Depois disso, né, ele vai ficar um tempo lá. Em 54, né, ele chega a isso que é, segundo as narrações dele, né, ele chega a isso que é a maestria, né? Então, ele vai encarnar o espírito, o real ser, então vai entrar no rubedo, na via unitiva, por aí, que, fazendo paralelos, né? Entre outras coisas. Então, é o começo desse processo de maestria dele, entre a pessoa que em 45 lá começou e a outra que em 54 chegou na maestria, a gente já tem aí mais uns 9 anos de caminhada, né? Então já é um bom tempo, né, entre o começo dele lá, né, a gente está falando de mais ou menos 33, do começo dele lá na FRA, a gente está falando quase de 20 anos, né, de processo. Estudo, vivências, práticas, tudo mais. Um pouco depois disso, né, continuando as perseguições, ele vai para o México. Né, ele sai aí em 54 da Colômbia, fugido, e na verdade vai demorar quase 2 anos para chegar no México, ele chega no México em 56, e um pouco depois disso, né, ele vai vivendo mais ou menos sempre da mesma forma, né? De doações, de trabalhos de cura, de trabalhos com tarô e coisas assim, né? Ele, bem lá atrás, ele começa a faculdade de medicina, mas ele também abandona, mas, enfim. Ele não tinha muito interesse pelas coisas, segundo o que ele narra, né? Ele não tinha muito interesse pelas coisas do mundo, ele estava bem voltado para o espiritual e para a busca dele. E lá no México, mais ou menos por volta de 58, quando ele consegue alguns contatos dentro de uma loja maçônica, que o movimento gnóstico mesmo começa a tomar corpo e atingir outros países, né? Começam a se formar grupos grandes, ele começa a formar missionários e tudo mais. E aí isso começa a tomar um grande corpo. Então, ele vai escrever muitos livros, né? Alguma coisa em torno de 60 livros, fazer inúmeras conferências, né? Vai fundar algumas instituições, tudo mais. O que eu vejo em tudo isso, né, e olhando os livros, olhando tudo, eu vejo uma pessoa, estudo leitura minha, né, lógico, eu vejo uma pessoa buscando intensamente, tentando vivenciar alguns ensinamentos, fazendo as suas atrapalhadas também, mas o que ele escreve, a maneira com que ele escreve, o que ele escreve, são coisas que ele está estudando em cada momento. Então, se a gente pega a obra dele e vai lendo ela na sequência, a gente vai vendo o que ele está estudando, a gente vai vendo ele amadurecendo nesse processo. Então, o Samael, o Victor, que começa a escrever, é muito diferente do Victor que está lá no final quase da vida, aí, por volta de 77. O Samael, né, o nome Samael, ele vai começar a utilizar nesse momento em 54, né, quando ele encarna o real ser, o espírito dele. Isso é uma visão aí um pouco geral, a gente pode ir aprofundando, entrando em detalhes em alguns aspectos. Fábio, eu tenho uma questão que talvez seja interessante você mencionar. Você comentou que ele era perseguido, certo? Por algumas coisas que ele pregava e tal. O que ele pregava que fazia essa perseguição acontecer? O que incomodava tanto? Uma das coisas, segundo o que ele narra, né, quanto às perseguições,
Uma das acusações era curandeirismo, né? Então, ele pregava o uso de chás ou de ervas, né, para curas e tudo mais. E a outra coisa, que é um dos pontos centrais dessas perseguições, é a questão do que ele chama de magia sexual, né, que é um dos pilares da gnose samaeliana. Basicamente, né, assim, basicamente, bem toscamente dizendo, né, o não derramamento das energias sexuais. Então, isso é tido na época como um escândalo, e esse é um dos pontos centrais da discussão dele com os líderes da FRA lá em Bogotá naquele momento também, né? Ele dizia que a ideia do uso da magia sexual, ou da força sexual, dentro de um trabalho esotérico, com o derramamento das energias, era um trabalho negro. E aí isso aí vai... E como ele coloca isso de uma maneira muito pública, o que não era algo público até então, isso vai ser um tanto polêmico. Pode falar. Só para, desculpa, Robson, sem te cortar mais, eu acho que até um ponto que é interessante, né, que esse momento que você comentou é um momento de que a Colômbia tem uma espécie de guerra civil também, né? Exatamente, exatamente. Eles têm não só, acho que o movimento, que até teve uma pergunta aqui que o Olho perguntou aqui no chat, que é quem o perseguia. Eu imagino que fizesse parte da mesma perseguição do governo, que tinha de loja maçônica, exato. né, qualquer reunião de grupinho de pessoas ali, o pessoal já descia cacetado, exatamente. Então, é isso. E esse ponto que ele falou de segurar a energia do derramamento e tal, vai até afronta, né? Você pega, por exemplo, a Fraternitas Saturni, os próprios gnósticos alemães da época ali, 1929, 30 e pouquinho, e era o contrário, né? Depois você vai ter até o Crowley, tem os bolinhos de luz, e eles pregam que você tem que jorrar. E ele ia falar justamente ao contrário, isso que não tinha internet, senão a treta teria sido uma coisa violenta, né? Então eles se encontravam através do livro, né? O cara achava um livro e falava, esse alemão palhaço falou um negócio. Uhum. Só para colocar quem está em casa, né? Por que teve essa grande polêmica? Que o consenso, né, na época era do uso dos fluidos. Né? E aí ele prega ao contrário. Você pode falar um pouquinho dessa... Da ideia dele? Da ideia dele. O que era a ideia que ele tinha? De segurar a energia, né? Seria sem ejaculação, por exemplo. Exato. No caso, sem ejaculação e espasmos, né? Enfim. Na ideia... Pode falar. Mas talvez até uma ideia mais próxima até de alguns teósofos, né? Não sei se talvez uma herança mais, até talvez ele tenha pego alguma teosofia, talvez até para seguir essa linha. Tem várias influências nisso daí, viu? Tem algumas obras que ele vai encontrar sobre isso. Tem uma obra que é do Charles Valdemar, que serve muito de base para ele, e aí, nessa obra, o Charles Valdemar vai publicar também algumas coisas que falam dos benefícios do não derramamento de energia, né? E isso é presente em várias outras tradições. A gente vai achar isso no taoísmo, vai achar isso no budismo, vai achar isso em vários outros lugares, mas de modo geral, né, a ideia dele de não derramar era reter essa energia dentro de si, né, se tornar uma potência de magnetismo, de força, e dirigir essa força para esse trabalho esotérico, para esse trabalho de autodescobrimento, para esse trabalho de dissolução ou eliminação do ego, né? Então, essa que é a visão dele, dando vazão para os desejos e paixões, né? A pessoa ela ia ficar cada vez mais voltada aos desejos e paixões, e retendo isso,
num dado sentido, lutando contra o desejo, se voltando para um aspecto mais puro de amor, de relacionamento com o feminino, e não dessa busca de alívio com o sexo, mas uma busca de transcendência, é que a pessoa ia conseguir esse desenvolvimento. Complementando, a Bárbara até comentou aqui também, né, da Dion, né, Bárbara? A Jill Fortune, ela fala exatamente a mesma coisa. Ela pregava que você, na verdade, inclusive incentivasse o tesão, mas que você mantivesse essa energia e canalizasse ela para o trabalho mágico. Então, tipo assim, incentive, porém não vá às vias de fato, preserve essa energia para potencializar o seu trabalho. É o mesmo raciocínio dela. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Sim, tudo tem seus limites, né? Sim, né? Ele não fala para que a pessoa pratique abstinência sexual ou coisa, ou um celibato. Ele fala para que a pessoa pratique a sexualidade, né? Mas que não derrame as energias. Né? Maravilha. Eu estou com algumas perguntas. Pode ir, Thales. Vamos lá. Não, então, eu ia perguntar de... Eu sei, o Robson, na verdade, eu tinha furado a fila do Robson. Já foi? Então, beleza. Sim, de tudo que você comentou da gente, pra gente, assim, que te atraiu e tal, qual que é a mensagem, se você tivesse que resumir, assim, qual que era a mensagem principal que o Samael acabava trazendo e que, ao mesmo tempo, ele cativava tantas pessoas? Obviamente que tinha todo um trabalho que você comentou, né, de cura, toda a parte de apoio, mas qual que era, assim, a grande mensagem, assim, do trabalho dele? A gnose que ele traz se fundamenta basicamente na ideia do morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Então, o morrer diz respeito exatamente a essa purificação. A gente pode fazer paralelos com outras coisas, né? Mas, de modo geral, o morrer diz respeito a essa fase de purificação, o nascer diz respeito ao nascer em espírito, o que seria já esse processo mesmo de iniciação, não que o anterior também não faça parte disso, mas que envolve muito o uso das energias sexuais, né? A questão do nascimento, para ele, é uma questão puramente sexual, entendendo também a questão sexual no sentido mesmo de energia de vida. E depois o sacrifício pela humanidade é o que a gente vai encontrar em outras tradições também, né? Que você aprendeu, você resolveu algumas coisas dentro de si, você precisa levar isso para as pessoas, né? Você precisa servir a humanidade, ajudar aqueles que sabem menos do que você, né? Então, a mensagem é uma mensagem basicamente de transformação, uma mensagem, um chamado à prática, à autopurificação, um chamado à iniciação. Ele chama muito, né, nas suas mensagens, as pessoas ao caminho mesmo, a entrar em contato com o sagrado, entrar em contato com o divino, entrar em contato com o próprio ser, que se resume mesmo nessa questão de iniciação, de avanço no caminho, deixando de lado intelectualismo, teoria, e indo à prática mesmo, na prática do esoterismo, a vivência do esoterismo, a experiência direta. Ele, desde o princípio, aborda esses temas polêmicos, ou isso avança conforme você falou, né? O Samael do princípio era um, no final era outro. Em que momento ele começa a criar esses pontos de atrito, ou desde o princípio foi assim? O movimento gnóstico, de modo geral, ele, assim, se tem um marco de fundação,
é o lançamento do Matrimônio Perfeito, a primeira versão. E na primeira versão ele já começa com esse assunto. Então, esse Matrimônio Perfeito também, essa primeira versão, é um manifesto que ele faz, né, combatendo ali aquela visão que era corrente, né, do derramamento de energia. Então, em que ano acontece a publicação desse livro? Em 50. Obrigado. Está mutado, Frater. Boa noite, Fábio. Boa noite. Fábio, você comentou muito en passant, assim por cima, uma questão das ordens Rosa-Cruzes. Dentro da gnose do Samael, existe alguma espécie de ideia pré-concebida a respeito das ordens Rosa-Cruzes? Me refiro tanto à Fraternitas Rosacruciana Antiqua, a FRA, quanto também à antiga e mística Ordem Rosa-Cruz Amorque. Existe alguma ideia, assim, digamos assim, que é transmitida aos membros, algo nesse sentido? Complicado responder isso. Mas você vai achar algumas referências, né, e vai achar alguns comentários sobre isso, né? Você vai ver coisas dele criticando o que está acontecendo na FRA depois da morte de Krumheller, criticando a maneira dele, uma maneira dura, por vezes pesada, muito intensa. Sobre a Amorque, ele vai chamar de uma escola negra. Então, mas assim, essas coisas, elas precisam ser entendidas dentro do contexto do que ele está falando, né? Sem tomar isso de uma maneira dogmática, que é o mais comum. É a leitura dele naquele momento. Para a gente não faz diferença, porque dentro do Mayhem a gente não toma partido de nada, né? Tanto que a gente gosta de falar, a gente já entrevistou satanistas e a gente já entrevistou padres. Os caras são literalmente o oposto da pregação, e cabe a nós escutar, né? A gente, graças a Deus, a Zeus, né? Temos os melhores ouvintes de todos os podcasts, e os caras conseguem depois julgar por eles mesmos. Então, pode ficar à vontade, se o Samael tinha alguma opinião, alguma coisa que você queira colocar, mesmo porque é a palavra dele, não é a sua opinião e nem a nossa, né? Mas a ideia é bem essa mesmo, né? Entendendo a questão de magia negra como tanto essa questão do derramamento de energias, né? Tudo para ele que, assim, o fundamento do que é magia branca é tudo que leva para o espírito, e tudo que leva para a materialidade, o materialismo, para o egoísmo, é negro para ele, né? Essa é a leitura. E essa parte, até colaborando com o Fábio, eu sempre tomo umas notas, quando eu consigo fichar alguma coisa, eu acabo fichando, mas eu tinha aqui era até uma matéria da revista de História da Religião, que ele comentava que um dos desencadeadores que teve da perseguição maçônica na Colômbia pré-guerra civil tinha sido um cara que era o Juan Roa Sierra, que tinha sido acusado de assassinato, e ele, por acaso, ele era filho da Amorque, e aí acaba que ele desencadeia todo o movimento. Então, acho que gera um gatilho nele de acabar tomando a pessoa como instituição, né? Então, é disso também que eu estava falando, exatamente, né? Ele está fazendo uma crítica a partir do que ele vivenciava e das pessoas que ele conhecia, tinha contato ali no momento, né? E aí vai aquele organismo de sobrevivência, né? Exato. E aí que vem a pergunta, assim, pegando esse gancho, como é que você vê do que era a gnose samaliana aí todo esse contexto tão conturbado de América Latina, e principalmente, todo mundo sabe que a Colômbia leva um bom tempo ainda, não que aqui no Brasil esteja muito melhor, né? Mas quando a gente vê narcos, a gente sabe que a situação nunca, daí para frente, não vai para muito melhor. Então, obviamente que é uma situação muito conturbada que ele vive, que aqui no Brasil também vai ser, enfim. Mas, ao seu ver, o que é a grande diferença
de o que era essa gnose samaeliana, quando ela surge aí, como ela toma corpo nos anos 50, e como é que é essa gnose samaeliana hoje, assim? Como é que se compara aí esses dois momentos aí dessa corrente filosófica? Você diz hoje mesmo? Não, hoje que eu digo já final Na do século XX, atualidade? século XXI. Atualidade, Meu sim. Deus. Eu imagino que o entendimento hoje de vocês não seja igual que era, ou não, é igual. Como é que vocês veem essa... Eu vou complementar também, você falou até que tem várias dissidências também, elas acabam brigando. Isso também não é novidade aqui, a gente já entrevistou gente da maçonaria inglesa, da maçonaria francesa, da Memphis Misraim, da maçonaria mista, então também não afeta. Né? E, de repente a gente pode até entrevistar alguém, eventualmente, de uma gnose que seja de uma outra escola, não a sua. Então, eu queria que você passasse a visão da sua escola. No final, primeiro responde a pergunta dele e depois complementa com essa. Qual é a visão da escola que vocês praticam? Ok. Quer fazer pergunta também? A gente aproveita. Então vai para essas duas, depois ele fecha. Bom, mesmo enquanto o Mestre Samael estava vivo, tem alguns conflitos. Se você pegar algumas ideias marcantes, assim, ele é colombiano, ele foi viver no México, então você tem uma realidade muito machista na época, a gente está falando aí dos anos 50 e tudo mais. Está falando também do começo do movimento hippie, liberalidade sexual, tudo mais. E ele vai fazer uma crítica muito dura também quanto à homossexualidade. Ele vai falar que o homem tem que ser muito homem, a mulher tem que ser muito mulher. Então, hoje é uma coisa que seria difícil, né, de colocar, a gente correria até riscos aí nisso, mas voltando, eu acho que as escolas precisam se adaptar um pouco à realidade em alguns termos, né, mas a gente já chega nisso. Como eu estava falando, mesmo quando ele estava vivo, já existiam alguns conflitos, alguns jogos de interesse também, né? Principalmente alguns conflitos relacionados aos que eram os dois principais discípulos dele, o Joaquim Amorteg e o outro que, meu Deus do céu, o Júlio Medina, e nesse conflito dos dois, os dois se achavam supermestres e ficavam brigando por visões diferentes de algumas coisas. E, assim, surge nesse começo da gnose, ainda na Colômbia, um braço que era muito voltado à igreja mesmo. E depois, um pouco mais para frente, a coisa se torna muito mais voltada para a escola. Então, esse braço de igreja principal foi viver mais na Venezuela e no mundo, digamos assim, tanto quanto a parte do que acontece no resto dos grupos gnósticos, onde um dos focos principais é o estudo. E quando ele morre, aí a gnose como um todo ela se fragmenta. Aí você vai ter a gnose na Espanha com alguns discípulos, algumas pessoas que conheceram o mestre em vida. Você, um pouco antes dele morrer, você tem as missões indo para vários países. Para o Brasil, você tem as missões também, em 62, 72. E cada uma dessas coisas vai gerando algumas fragmentações, né? Mais ou menos, enquanto ele estava vivo, essas coisas eram um pouco mais unidas, ele segurava um pouco
esses conflitos, essas brigas, né? Depois da morte, então, o movimento gnóstico se fragmenta bastante, né? Uma visão que vai virar a Nova Ordem, com Joaquim Amorteg, outro movimento gnóstico com o Júlio Medina, vai surgir IGA, vai surgir a GEAC, a GEACAC, SEG, SEA, enfim, uma série de escolas espalhadas aí pela América Latina e pela Espanha, principalmente. Essa fragmentação, dessa fragmentação surgem muitos, na minha visão, tá? Lógico, muitos equívocos. Essa nova ordem, ela encerra as atividades quando Joaquim Amorteg falece. Algumas outras também por brigas, é um discípulo que rouba o direito do outro, que rouba as propriedades, que funda outra linha. Então essas coisas vão acontecendo pelo movimento gnóstico, né? E mais uma vez eu vejo muita fragmentação. As coisas foram em sua maioria, né, se deteriorando. Você não vê grandes obras surgindo das pessoas, você vê muita cópia mesmo do que Messamel deixou, né? Alguns já chamavam Messamel de plagiador e coisas do gênero, né? Mais uma vez é uma pessoa bem polêmica, mas olhando nas obras você vê que ele tem uma leitura própria dessas obras que ele se referencia. Então, e ele está passando isso para aquelas pessoas que estão próximas dele, para as pessoas que estão seguindo as ideias que ele está pregando. A maioria dessas pessoas, dessas ordens, né, ele incentivava muito aí a questão de fazer apostilas, de fazer uma organização de um curso, dos cursos, né, dentro das escolas. E ele institui esse lado de primeira câmara, segunda câmara e terceira câmara. Então, a primeira câmara é um aspecto aberto, né? A segunda câmara é um aspecto ritualístico, a terceira câmara, digamos assim, um aspecto ritualístico avançado, uma conversa mais livre, um estudo mais livre, mais profundo também, com outros rituais avançados. E isso vai continuar pelas escolas. Hoje, assim, se você for olhar para o movimento gnóstico, você vai ver diversos escândalos, como acontece em outras também. Uma das coisas que se tornou comum dentro de várias escolas era isso que eles chamavam de psicologia selvagem. Então, é uma coisa um tanto quanto triste de se ver, enquanto a pessoa ali que se dizia mestre chamava ali para frente alguém que tivesse cometido algum erro, ou não necessariamente, e destruía psicologicamente a pessoa, né? Várias dessas escolas geraram muitas pessoas traumatizadas. Então, infelizmente, de modo geral, muito do cenário atual ainda está envolto a isso. Tem alguns trabalhos sendo lançados de revelações e críticas desses trabalhos, né? Como disse, pouquíssimas pessoas trouxeram alguma coisa nova, inovadora, algum trabalho de peso sobre a gnose, sobre suas próprias realizações dentro da gnose, né? Então você vê, de modo geral, as pessoas extremamente presas dentro do que o Mestre Samuel deixou. Poucas ousam, né, dentro do movimento, sair da obra, estudar outras coisas, e alguns até tinham como orientação de estudar um certo número de livros ou coisa parecida.
Então, a visão de muita gente é uma visão extremamente dogmática, né? Você vai ver aí, digamos assim, né, evangélicos com um discurso um discurso esotérico. Então, esse é um pouco do cenário, e algumas escolas aí começam a olhar isso de uma maneira um pouco diferente, agregar um pouco de outros autores, estudar um pouco dos autores também, dos quais o Mestre Samuel se referencia, e começar a entender do que ele estava falando, né? Então, é um pouco por aí. Acho que esse é muito do nosso viés também, atualmente, buscando uma abertura, entendendo mais do que ele estava falando, né? Então, eu acho que é por aí no momento. A minha pergunta, em parte, você já respondeu, que eu ia perguntar como que é a prática do seu grupo. E aí eu queria colocar aqui uma pergunta da Gil Smile. Esses templos astrais que a Gnose comenta, que você teria acesso ao entrar, mas nunca poderá comentar, o senhor já chegou a conhecer? Você nunca poderá, eu já não sei se você vai poder falar. Né? Mas, de forma geral, como seria a prática? Então, isso vai variar bastante. Isso vai variar bastante. Eu vou responder essa pergunta à minha maneira daqui a pouco, tá? Isso vai variar bastante de escola para escola, de grupo para grupo, né? Como eu disse, essa gnose ela se fragmentou bastante depois da morte do Mestre Samael. Então, alguns grupos vão fazer práticas que são muito voltadas ao que ele deixou, seguindo até o canto de mantras como ele deixou gravado. Alguns vão seguir muito, por exemplo, prática de runas, um pouco de meditação de silêncio, muito, assim, lógico que não abertamente, né? Dentro do seu programa de práticas, né? Cada um vai seguir alguma coisa, orientar alguma coisa. No nosso entendimento, né? Você precisa fazer as práticas que você tiver afinidade. Samuel deixa um volume enorme de práticas, uma quantidade gigantesca de mantras, e aí cada um precisa descobrir o que é o seu ideal, o que faz parte. A gente fala muito de orações, fala muito de canto devocional, canto de mantras, e de meditação. Esses são alguns dos fundamentos das práticas para nós. E, fora isso, a ritualística de templo para quem entra em segunda câmara, né? Aí, respondendo essa pergunta, essa pergunta é uma pergunta interessantíssima. Primeiro, a gente precisa entender um pouco do que é o astral. Aí não vai dar para a gente falar disso nesse momento, né? Mas é interessante a gente entender o que é o astral, o que acontece nessa realidade astral. Tem muita gente que diz acessar e participar destes rituais em astral. O que eu entendo, ou o que eu acho, é que o que importa não é muito esse aspecto, digamos assim, astral, ou se a pessoa participa ou não participa, né, dentro da psique dela, de um ritual astral, mas se ela tem um contato interior, se ela tem uma realização interior, se ela realmente entrou no caminho e começou a percorrer o caminho ou não. Muito dessas pessoas que têm projeções astrais e que diz participar desses rituais não tem realização espiritual nenhuma. E aí fica até difícil, e a gente precisaria entender também o que é iniciação, né? Mas aí já a gente entra em vesperos, né? em assuntos que a gente precisaria falar muito para tentar explicar do que a gente está falando agora.
Então, eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista bem curioso mesmo. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão do feminino no pensamento do Samael, das próprias mulheres enquanto praticantes, e além disso, eu vi um comentário dele sobre bruxaria, que ele até falou de que a gente pode ler a Divina Comédia e ver o que acontece com as bruxas. E aí, assim, como que é esse entendimento dele do que é curanderismo e do que é bruxaria? Eu sei que no México eles fazem essa diferença muito claramente do que é bruxaria e do que é curanderismo. Isso é muito claro. Mas, e no pensamento dele, é dessa mesma maneira? E ali no México, envolto em tanto pensamento, em muita coisa ocultista, muita coisa de bruxaria, muita coisa desse próprio reviver do feminino acontecendo ali naquela época dos anos 50, como que fica esse pensamento? Bom, até excelente a pergunta, né? Porque ia faltar um aspecto importante em tudo isso que a gente foi falando. Um dos elementos principais da obra dele, do pensamento dele, é o aspecto devocional ao feminino, né? Representado muito aí pelo que ele chama de Mãe Divina, enfim, que é algo que aparentemente ele trouxe do Oriente, possivelmente de Ramakrishna, ou algo assim. Então, você vai ver isso extremamente presente, né? A Grande Mãe, enfim, a adoração ao feminino em vários aspectos. Né? Você vai ver ele nas experiências dele, de sonhos, de experiências astrais, ou seja lá como você queira chamar, experiências internas dele. Você vai ver ele muito com esses encontros, nos momentos dele de iniciações, ou você vai ver ele suplicando muito à mãe, aos pés da mãe, às visões da mãe. Né? Isso é extremamente presente, isso é uma das coisas realmente mais presentes dentro da obra dele. Então, entenda-se que, indo para o que você falou de curanderismo, entenda-se que são as pessoas que acusam ele de curanderismo, né? Que já seria um termo um tanto quanto pejorativo. O que ele está tentando fazer, o que ele aprende com os índios e tudo mais, é fazer um trabalho de cura. Né? Assim, o que ele vai chamar de bruxaria, de magia negra, como eu disse, é tudo aquilo que foge de alguma coisa que seja em benefício das pessoas, do próximo, tudo aquilo que é em benefício próprio, e tudo aquilo, né, tudo que tem benefício próprio é negro, tudo aquilo que foge do benefício do outro é negro, tudo aquilo que foge de um avanço espiritual é negro. Essa é basicamente a leitura que ele vai fazer de todas essas coisas acontecendo. E as praticantes mulheres, tinha algum tipo de distinção ou era bem igualitário, assim? Bom, aí eu precisaria ter um pouco mais de acesso a mulheres daquele momento, né? Eu sei que existem algumas restrições em alguns casos ali, mas você vê ele colocando muito a presença da mulher mesmo nos próprios rituais, né? Então, assim como existe a figura do sacerdote, existe a figura da sacerdotisa, existe a figura do bispo, existe a figura da diaconisa. Então, assim, tomando dentro desse contexto, você vai ter as instrutoras, você vai ter, num dado sentido, aí vai depender mais uma vez, né, aí da questão de cada uma das instituições. Mas no que ele coloca e no que ele deixa de espaço de instrução, isso é bem igualitário, sim. Sim, mais uma vez, cada um dentro do seu lugar, né? Lógico, assim, você vai ter algumas coisas, né, focadas, né, para o trabalho da mulher, você vai ter orientações para a mulher, mas, de modo geral,
para ele, na leitura dele, a mulher é sempre algo sagrado, algo a ser louvado, feminino é algo a ser louvado o tempo inteiro, né? Tanto esse feminino sagrado quanto a mulher ali também, a mulher em si mesma, como representante do divino, do sagrado. Alice? Antes de eu colocar minha pergunta, tem duas daqui no chat, que é a da Ana, sobre... Tem uma visão de falar que o espírito é negro. Eu perdi em que momento que ela mandou, não sei se foi contextualizando com alguma questão que você estava falando. E tem outra pergunta aqui que é do Gabriel, perguntando sobre o Pete Sofia, que foi o primeiro contato que ele teve com a obra de Samael, foi através da tradução dele. Tive alguma dificuldade bem grande para entender. Eu gostaria de saber se tem alguma consideração sobre esta obra. Ele está falando do Pete Sofia, é isso? Isso, Pete Sofia. O Pete Sofia não é uma obra fácil, mesmo a leitura, a interpretação que o Mestre Samael faz, que não é da obra inteira, ela também não é uma leitura e um comentário simples. Para entender a obra, é preciso conhecer um pouco aí de gnosticismo antigo, é bom conhecer bastante mitologia e estudar bastante simbologia. Basicamente, Pete Sofia está falando de iniciação, né? Está falando da queda ou da descida da alma e depois seu retorno, né? No caso da Pete Sofia, através dos arrependimentos, aí vai falar tudo desses aspectos aí de potências, né, que vão surgindo na criação, o que ajuda, o que digamos assim, atrapalha nesse processo. Deixa eu emendar Mas é uma também. obra difícil. Parece que é uma obra difícil. Aí, tipo, você pergunta assim, a Blavatsky, aí o cara fala, não vou começar pela doutrina secreta, né? Não é por tipo aí, isso. né, Cal? É tipo isso. Então, deixa eu emendar outra pergunta. Quais são os livros para começar a entender a obra do Samael, os melhores? Melhores. Difícil assim, eu não de conheço dizer nada. primeiro. Vamos supor, eu acabei de chegar, eu estou escutando esse podcast. Por que livros eu começo? E não precisa ser livro, acho que dele, né? Pode ser livro, às vezes, falando sobre ele. Assim, livro para você conhecer o movimento. Você comentou, você falou essa Esses parte livros de são criação. raros também, né? Difícil, né? De achar alguma coisa. Você vai achar alguns livros sobre a vida do mestre, assim, que são um tanto quanto fantásticos, né? Então você vai ver uma pessoa que controla os ventos, que controla o fogo, que ressuscita pessoas, enfim, que leva dezenas de pessoas para o astral, enfim. Você não vê um ser humano caminhando, né? Então, eu acho que então eu ficaria nos livros dele mesmo. Então, o Psicologia Revolucionária é um livro que traz aí já a estrutura do pensamento dele, como fazer esse trabalho psicológico. Se a pessoa entender o livro e tiver assim, um entendimento e um pouco de intuição, ela pode já realmente começar um caminho, entrar nesse caminho espiritual, no caminho iniciático, porque a potência está lá, essa potência que pode levar alguém ao caminho, ela está dentro da obra. Psicologia Evolucionária, Educação Fundamental, Grande Rebelião, são livros, assim, digamos assim, simples. A linguagem dele é extremamente simples, mas quando você vai estudar, você vai buscar um pouco das fontes, você vai ver que ele faz uma síntese muito grande de coisas, né? É bem, bem interessante isso. E aí, para captar realmente o que ele está falando, às vezes você precisa de algum tempo lendo e relendo esse material. Eu começaria por aí. Maravilha. Thales? A minha pergunta você comentou, né, que diferentes grupos hoje, né, a coisa se fragmentou bastante, então diferentes grupos têm diferentes formas de atuação, mas você chegou até a comentar sobre alguma estrutura que seria da igreja gnóstica, né, com sacerdotisas, bispos, etc. Uhum. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião, ou a opinião da escola gnóstica, assim, a gnose é uma religião? Então, pergunta difícil essa de responder também. Eu imagino.
sim, esoterismo é religião? Exato, né? É que para mim é uma pergunta que para gente sempre, para mim sempre fazem, para mim eu considero que sim. Eu não vejo. Belemita escuta isso em toda entrevista. Praticamente. Mas é para saber se vocês tratam isso, por exemplo, alguns grupos não vão tratar isso de forma institucional. Vão preferir deixar como questão filosofia, escola ética, moral, etc. Mas eu não sei se para a escola agnóstica ou até mesmo para você mesmo, sua opinião pessoal, assim, você vê esse trabalho da gnose como sendo religião ou religioso em algum sentido? Religioso, extremamente. Mas como religião ou não, mais no sentido filosófico, moral? Bom, se a gente for levar em consideração o aspecto ritualístico, então eu considero isso como uma religião. Mas se eu vou olhar para o aspecto iniciático dos rituais, e o ritual como o próprio poder mágico, com a própria influência espiritual, então, nesse sentido, eu colocaria ele como esoterismo, e aí é uma prática esotérica e não tanto uma coisa religiosa nesse sentido dogmático. Exato. Então, para mim, eu posso apresentar a escola como uma escola, mas essencialmente ela é uma escola iniciática, e sim, é uma escola iniciática nesse sentido, não é um disfarce de escola de ética ou coisa parecida, é uma escola iniciática com rituais, com todo esse aspecto místico, com todo um aspecto de práticas espirituais. Então, eu entendo nesse sentido. Ivan? Então, pegando aí o gancho das perguntas relacionadas às práticas, né, que rolam na gnose, eu sempre li um termo que eu achava muito interessante. Às vezes, algumas coisas perdidas no Samael, às vezes alguém falando. E é ótimo ter a oportunidade de ver alguém falando sobre, né, o assunto. É o estado de Ginas, ou essa questão astral de Ginas. Você poderia falar alguma coisa sobre definição básica, o que seria em teoria, em tese? Se você já teve experiências do tipo e se já observou relatos de pessoas assim. É uma coisa bem fantástica, interessante de ver na leitura, mas às vezes não fica claro para a gente que está acompanhando de fora. Assim. Fantástica, de fato é. Bom, ele coloca isso em poucos lugares na obra, né? Basicamente, a ideia é colocar o corpo físico numa dimensão astral, essa é a ideia. Tem as práticas que ele deixa, mas, assim, sinceramente, para mim, o que importa é o caminho espiritual de fato, né? Então, essas coisas para mim são bem fantásticas, né? Deixa elas de lado, né? Deixa ali para as pessoas que têm interesse no fantástico. Eu foco mais no que pode trazer algum avanço espiritual, nas chaves de desenvolvimento, enfim. Eu gosto dessa resposta, porque às vezes você vai lendo o Franz Bardon, você começa lá primeiro, segundo, terceiro grau, aí o cara já começa, no quinto grau você vai correr pelas paredes, e aí vai descendo. Aí você começa a ler o livro e fala, porra, meu... Só que se você parar no básico e fazer os exercícios, o negócio funciona, né? Mas chega num momento, eu acho que era característica da época. Eu também acho que sim. Eu gosto desse pensamento, de falar assim, cara, essa parte mais fantasia... Tiago. Estava mudo aqui. Então, você comentou brevemente esse assunto, mas eu queria destacar um pouquinho mais ele, porque eu acho que ele é importante, que é a questão do Samael ser visto como um homofóbico. A gente sabe que ele é um homem do tempo dele, e alguns trechos são bem difíceis de ler mesmo hoje em dia, mas, além disso, tem a questão da magia sexual dele, não sei se é magia sexual esse termo, mas da sexualidade sagrada dele ser bastante heterossexual. Você me corrija se eu estiver errado. A minha questão não é sobre ele, a questão é sobre a sua escola hoje. Como é que é a abertura para o público GLBT?
são bem-vindos? Como é que é isso? Complicada a resposta também. Bom, em termos de restrição ou coisa parecida, a gente não tem. Eu acho que a gente precisa ter abertura de receber as pessoas, entender o momento de cada um. A questão, essencialmente, da magia sexual, ela precisa, em qualquer uma das tradições, você vai encontrar isso, ela precisa das duas polaridades. Ela diz respeito a esse encontro do feminino com o masculino, dessas duas forças ou energias. E aí a gente precisaria entrar em detalhes de sexualidade, entender mesmo a questão das paixões, dos desejos, e debater um pouco sobre isso, né? Entender por que alguém gosta de uma coisa ou de outra, enfim, para a gente falar um pouco melhor sobre isso, mas, de modo geral, o que a pessoa precisaria fazer primeiro, né, é purificar as suas paixões. E se a pessoa caminhar no sentido mesmo de autopurificação, ela vai abandonar muitos vícios e distorções, digamos assim, distorções sexuais, entende? E aí pode se abrir para ela, ou pode fazer sentido ou não, né, esse tipo de prática. Eu acho que antes da pessoa desenvolver um centro, antes dela fazer uma purificação das suas paixões, a gente falar de sexualidade ou alguma coisa do sentido é meio prematuro. Então, entendo desse jeito hoje, né? E, mais uma vez, a abertura total a quem quiser. Eu acho que a gente pode trocar muitas coisas, né? Dar alguma coisa para as pessoas poderem se conhecer, se desenvolver, e aí cada um segue o seu caminho a partir daí. Fábio, eu vejo muito dessas técnicas, principalmente em algumas escolas do Tantra, tem também, que você tem a polaridade homem e mulher, e hoje em dia a gente tem, inclusive a gente está aqui para entrevistar o Claudinei Pietro, que ele tem uma ordem wicana só de homossexuais. Então eles estão desenvolvendo magia de homem. É um amigo homem. Pessoal. Então a pegada é que naquela época tem essas técnicas. Eu escutei uma vez uma explicação que falou assim, cara, se você gosta de chutar, você vai fazer capoeira, não boxe. E determinadas práticas, se você está procurando alguma prática que tenha magia homossexual, seja feminino ou masculino, existem outras escolas que são mais adequadas, né? Exato. Por outro lado, se você tem ali uma técnica sexual heterossexual, existem outras escolas que são mais adequadas, né? E não cabe julgar, mesmo porque não dá para fazer tudo, né? Numa vida. Robson. Bom, já que estamos tocando em assuntos delicados, vamos perguntar sobre a visão de Samael de Telemann, né? E agora, uma pergunta meio na brincadeira, mas só para descontrair, quem foi mais anticristo, Crowley ou Samael? Ele não tem um posicionamento, eu não lembro nem de alguma coisa falando especificamente sobre Crowley, muito menos de Telemitas, né? Então, eu não sei, também não quero me posicionar quanto a isso. Acho que é o que cada um estuda, gosta e segue. Se a pessoa caminhando bem, que mal tem, né? E bem é para onde a pessoa quiser, né? Oh, fantástico. Bom, a gente já está quase chegando ali no finalzinho.
Eu queria que você terminasse falando um pouquinho da escola de vocês, né? Então, como é que vocês começaram? O que vocês acharam, assim, na verdade, assim, falou que tem muitas coisas que vocês fazem que são iguais e tal. O que vocês fazem que é diferente? Diferente de outros grupos? É diferente do original lá do Samael, com as coisas que vocês não concordam e falaram, pô, isso aqui a gente acha que não rola mais, a gente precisa ir para esse outro caminho. E eu precisaria saber exatamente o que eles faziam, o que a gente conhece, algumas coisas das tradições. A gente mudou completamente a estrutura de aulas. Todo o temático nosso é completamente diferente de outras escolas. Como nós trabalhamos para colocar as pessoas ou não em segunda câmara, né, fazer essa iniciação na comunidade para participar dos rituais, é muito diferente do que se faz em outros grupos, mas muito, muito diferente mesmo. Nós fomos para um sentido mais de maturidade e tentar colocar as pessoas que chegam a alguma maturidade, que entendem o trabalho, que querem fazer parte da comunidade, não pura e simplesmente porque elas completaram um certo ciclo de palestras. Então, isso para nós não faz sentido. Você vê, lógico, né? O pessoal fazia esse tipo de prática, por exemplo, de canto de mantas no seco ali, né? Sem nada, porque não tinha nada. Hoje a gente tem uma série de recursos, né? Então, as nossas práticas, elas são práticas devocionais cheias de música, que, em dado sentido, poderia até se parecer com o canto dos Hare Krishnas, né? Enfim, em termos institucionais, eu acho que isso é uma das principais coisas. Nós buscamos seguir uma abertura, manter uma abertura, o que para a maioria dos grupos é também uma heresia, né? Então, participar de um encontro como esse, ou chamar algumas pessoas, como a gente teve o prazer de chamar o Thales, enfim, e outras pessoas, o Américo, enfim, chamamos padres, chamamos também monges budistas, e enfim, tudo isso para essas pessoas é extremamente herege, mas eu prefiro, junto com os amigos que caminham conosco, né, nós preferimos essa abertura, essa troca com quem puder trocar, né, dentro da sua tradição, ouvir, entender, renovar as ideias, renovar os entendimentos e seguir, né? Sem muito dogmatismo, sem coisas como, não, se o mestre não diz, está errado. Vamos entender. Pô, fantástico isso. E a pergunta é importante, né? Como é que a gente acha vocês? Era isso que você ia perguntar, Rodrigo? Desculpa, eu te cortei. Era exatamente isso, porque vai ter muita gente que vai ver esse vídeo aqui no YouTube e vai falar, não, é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero saber daquelas outras coisas, eu quero é isso. Aí como que acha? Nós temos o site, né, escolagnostica.org.br. Nós estamos nas redes sociais aí também, no Face, no Instagram, tudo é @escolagnóstica. Bom, estamos na Brigadeiro Luiz Antônio, no 1404, então nós estamos no centro de São Paulo, uma sede nova ali, também bonita, onde nós podemos receber as pessoas, bem receber as pessoas. Essa sede tem horário certinho? Depois, se você quiser, para quem está acompanhando a gente, isso aí que o Fábio passar para a gente vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá, tem os reuniões horários públicas abertas? Como que funciona? Sim, nós temos as reuniões hoje, né, até por conta da diminuição de demanda por conta de Covid e tudo mais,
o que nós temos são as práticas de segundas e quartas, às 20 horas. Às sextas-feiras nós temos, às 20 horas também nós temos aulas, então duram aí alguma coisa em torno de 1h30, 2 horas. Os ciclos, eles são anuais. Depois, o terceiro domingo de cada mês, nós temos também um encontro de aula também, de instrução, com grandes temas, aí, encontros um tanto quanto grandes. Aí, para quem participa de segunda câmara, tem as atividades fechadas, grupos de estudo, de aprofundamento, enfim, né? Aí segue uma outra agenda, né? Daí o pessoal mas o pessoal básico entrou aí, depois lá dentro o cara encontra o caminho, né? Exato. Fábio, eu tenho uma última pergunta para fechar, que a gente faz para quase todos os convidados. Eu vou perguntar, na opinião do Samael, ele deixou alguma coisa sobre o que acontece depois que a gente morre? Puxa. Ele acredita em reencarnação? E aí eu estendo a pergunta para você. Na tua opinião, dado que você estudou de gnose, no que você acredita? Difícil responder em pouco tempo. Ele deixou muita coisa falando sobre isso, né? Aí você tem uma coisa que pode ser vista de uma maneira extremamente dogmática também, né? Mas alguém citou a questão aí também foi a Bárbara, né, que falou do Dante e olhar as bruxas lá na Divina Comédia, né? Enfim, vai ter esse aspecto de inferno muito vivo, e assim, basicamente, né, as almas não batizadas, as almas que não passaram por nenhum processo ou que são, né, maldosas, elas vão para algum lugar inferior. As almas, né, mais purificadas ou normais vão passar algum tempo no purgatório, depois vão subir a algum outro paraíso. Depois, as almas aí que conseguiram o despertar, que conseguiram avançar alguns pontos aí nesse caminho iniciático, vão seguir o seu caminho ou vão continuar o seu trabalho pela humanidade. Então, assim, toscamente falando e muito resumidamente falando isso, se eu acredito em reencarnação, eu acredito em reencarnação, sim. Para mim, isso que ele está falando é uma realidade. Isso a gente vai encontrar em outras tradições também. Uma coisa que eu acho engraçado, né, hoje, como as pessoas, quando a gente fala de reencarnação, as pessoas querem ter sido personagens em algum momento do passado, né? E a questão de lembrança de vidas passadas definitivamente não está nisso, né? Em lembrar que foi o Joãozinho, a Mariquinha em algum momento, isso é completamente irrelevante, mas o quanto que a gente consegue carregar de realizações espirituais, né? E ter acesso a essas lembranças de coisas que foram resolvidas, captadas em outro momento, em outras vidas, né? Isso sim é o que interessa, mais uma vez, aí, né? Fazendo, não o fantástico, né? Mas o concreto, aquilo que ficou depositado na alma, se eu consigo acessar novamente. Oh, fantástico, Fábio. Pô, eu só tenho que agradecer a tua disposição de vir falar aqui com a gente. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Minhas considerações finais para quem tiver interesse de entrar no Projeto Mayhem, entre no catarse.me/TDC. É um projeto coletivo, você vai pagar uma mensalidade, vai ter acesso às revistas, aonde você vai ter esses e outros assuntos e vai poder participar dessas gravações que são super interessantes, onde a gente está fazendo um bolão do que vai acontecer após a morte
onde todo mundo, depois que morrer, vai saber quem ganhou. Então, é só fazer parte aí do Catarse para fazer parte do Projeto Mayhem. Maravilha. E, Bárbara Knox, o que é a Eclésia e suas considerações finais? Eu não vou perguntar para o Thales, não. Da outra vez eu perguntei, dessa vez para Bárbara. A Eclésia Babylon é uma instituição religiosa gnóstico-telêmica, cuja figura de culto central é Babylon. Somos uma instituição aberta para todas as pessoas, de todos os tipos, bastante progressista, então se vocês tiverem interesse nesse tipo de vivência espiritual, entrem em contato conosco aqui no 4gates4gsanctuary.com, no Instagram também, @4gsanctuary, como está ali na janelinha do Thales. E se quiserem falar diretamente comigo, né, principalmente as mulheres que às vezes se sentem mais à vontade, podem me procurar no Instagram, que é @vesta.nox, NOX. Thales, considerações finais. Gente, muito legal. Obrigado, Fábio, por ter vindo. Acho que é bacana a gente sempre ter a oportunidade, como o Marcelo colocou no início, de conversar, né, com pessoas que estão dentro do movimento, para a gente poder entender qual é a real visão, e principalmente que são pessoas que buscam trazer, né, todo esse conteúdo aqui para o século XXI. Então, muito bacana, obrigado por ter vindo. Acho que foi bem bacana aqui, tanto para a gente que está participando, quanto depois para quem for assistir. E é isso. Obrigadão, Fábio. Frater Belhar. Eu agradeço a participação do Fábio, aprendi um pouquinho mais aí do movimento da gnose do Samael e desejo uma boa noite a todos. Robson Belli, do Japão, suas considerações finais. Muito obrigado, Fábio. Desculpe qualquer brincadeira que tenha sido inconveniente. Muito obrigado pela palestra de hoje. Ajudou a elucidar um pouquinho a visão da escola gnóstica de Samael. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais de coisas negras, né, na visão de Samael, acessa enochiano.com.br para conhecer um pouquinho sobre a magia de John Dee, né? Então, entra lá, entra em contato conosco e estamos abertos para receber a maioria de todos. Maravilhoso. E por falar em herege, né? Se a gente não sabe, né, o Crowley, o Samael, se bobear, cara, você vai ver Marcelo Del Débio, os caras vão falar, é satanista, é do mal, fez aquele jogo que tirava sarro dos pastores. Vai saber como é que os caras vão falar da gente daqui 100 anos, né? Mas não é? Não é? O bando de satanistas juntava com morte súbita para entrevistar outros satanistas e os telemita e tal, né? Vai saber, que depende de quem ganhar a guerra aí, né? E no morte súbita tem gnose? Tem vários tipos de gnose, Marcelo. Sei que você falou do satanismo, é verdade. Todo mundo é o satanista de alguém. Se você procurar, você vai ser o satanista de alguma outra pessoa. Então, no final, a gente vai todo mundo se encontrar no inferno mesmo. Lá no Morte Súbita tem bastante coisa de gnose. Tem uma área bem grande de magia sexual. Então, de magia hétero, homo, bi, hentai. O que se procurar, você vai encontrar lá. Então, se você está a fim de seguir a escola da retenção, da liberação, ou de qualquer tipo de molho, é só acessar mortesúbita.net que você vai encontrar alguma coisa interessante lá. Maravilhoso. Fábio, mais uma vez, tuas considerações finais, cara. Eu queria te agradecer, que foi muito, muito legal, porque geralmente a gente só pega a informação do Samael de terceiros ou insight enviesado e tal, e foi muito bacana poder conversar com alguém que está dentro, né, para poder passar uma visão de que realmente é feito lá. Então, te agradeço. Quiser falar uma consideração final, como é que o pessoal te acha pessoalmente, se você tem algum e-mail, site? Eu só quero mesmo agradecer vocês aí pelo convite, o Thales aí que facilitou esse momento aqui. Foi muito bacana participar, essas trocas, as conversas, eu acho que fluiu bem aí com essa ideia das perguntas, e ser mais um papo do que qualquer outra coisa. Né? A gente pôde trocar aí de uma maneira bem tranquila e alegre. Maravilhoso. Obrigado, gente. realmente. Muito obrigado, Fábio, Rodrigo, Thales, Bárbara, Frater Belhar, Thiago e Robson, e vocês que estão acompanhando a gente, né? Então não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.